Hoje no Tarek Notícias, Estados Unidos autoriza a vacina da Pfizer e BioNTech contra a Covid-19 para jovens com 12 anos ou mais. Moradores de Campo Grande denunciam expansão da milícia em área de preservação ambiental. Talibã decreta cessar-fogo de 3 dias no Afeganistão por fim do Ramadã. Boris Johnson vai suspender restrições à pandemia no Reino Unido. Atraso na liberação de insumo da Coronavac pode alterar o cronograma de vacinação a partir de junho, diz o diretor do Butantan. Avião com destino a Brasília faz pouso de emergência em aeroporto do Rio de Janeiro depois de problema técnico. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. Boa noite. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos autorizou hoje o uso em caráter emergencial da vacina Pfizer e BioNTech contra a Covid-19 em jovens de 12 a 15 anos. O imunizante já estava em uso em maiores de 16 anos nos Estados Unidos. O país, inclusive, já está vacinando toda a população acima dessa idade desde abril. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu na semana passada chegar a 70% da população adulta imunizada com ao menos uma dose até o dia 4 de julho, feriado de independência dos Estados Unidos. Em nota, a Agência Reguladora dos Estados Unidos, de Medicamentos dos Estados Unidos reconheceu que crianças e adolescentes geralmente têm formas mais leves da Covid-19 do que adultos, mas apontou que os Estados Unidos tiveram cerca de 1,5 milhão de casos de coronavírus em jovens entre 11 e 17 anos entre março do ano passado e abril desse ano. Os laboratórios da Pfizer e BioNTech anunciaram em 31 de março que sua vacina contra a Covid demonstrou eficácia de 100% nos adolescentes com idades entre 12 e 15 anos. No mês seguinte, as empresas entraram com pedido de autorização emergencial do imunizante nos Estados Unidos, deferido hoje. O estudo foi feito com 2.260 adolescentes de 12 a 15 anos nos Estados Unidos e no ensaio 18 casos de Covid-19 foram observados no grupo placebo contra nenhum do grupo vacinado. Segundo o comunicado, os resultados apontaram forte imunogenicidade em um subconjunto de adolescentes um mês depois da aplicação da segunda dose. Também em março, as farmacêuticas começaram também os testes em crianças de 6 meses a 11 anos de idade. Os estudos de fase 1, 2 e 3 contínuo visam avaliar ainda mais a segurança, tolerabilidade e imogenicidade da vacina em 3 grupos de idade: 5 a 11 anos, 2 a 5 anos e 6 meses a 2 anos. Os moradores de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, denunciaram a expansão da milícia em uma área de preservação ambiental. Segundo eles, os milicianos estão construindo um condomínio ao lado do morro conhecido como Monte das Oliveiras. O local já tem uma portaria e até uma placa anunciando as vendas. Um morador que não quis se identificar disse que a polícia esteve no local, mas nada foi feito e as obras ainda estão em andamento. Imagens feitas do alto mostram que já há uma rua aberta e postes de iluminação na área, dando sinal de que se trata de uma obra recente. Na área desmatada, um barranco foi escavado em ponto algum. Existem placas. Quem é o responsável técnico da obra? O terreno escavado fica ao lado do Monte das Oliveiras, uma área que virou local de peregrinação religiosa e de oração. Os invasores já foram expulsos tempos atrás pela polícia, mas eles voltaram e já ergueram uma guarita e estão construindo no terreno. Os moradores daquela região estão com medo. Eles denunciam que criminosos estão por trás da ocupação irregular e que homens armados circulam pelo terreno para intimidar os vizinhos. A invasão começou há 2 anos e quem mora perto do local diz que nunca viu fiscalização. No ano passado, uma denúncia de outro condomínio irregular muita gente também denunciou outro condomínio irregular no mesmo local. A obra foi embargada e o local está abandonado, mas o prejuízo não parece ter intimidado os invasores. O desmatamento avançou para o terreno a poucos metros de distância. Os moradores daquela região, antes tida como muito tranquila, estão preocupados com o avanço dos milicianos. Eles dizem que já foram obrigados a instalar a internet da milícia.
As produções de jornais ligaram por telefone que aparece na placa de venda na entrada do terreno. O vendedor, que se identificou apenas como Farias, disse que as construções vão começar em junho e passou mais detalhes do empreendimento. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente disse que fez fiscalizações recentes no local e já notificou os responsáveis sobre as irregularidades na construção, determinando a imediata demolição dos imóveis, e afirmou que construções irregulares não serão toleradas na cidade do Rio de Janeiro. O Talibã anunciou hoje um cessar-fogo de 3 dias no Afeganistão para o feriado de Eid al-Fitr, que marca o fim do mês sagrado do Ramadã, 2 dias depois de um ataque a uma escola que matou mais de 50 pessoas e que o governo atribui ao grupo extremista. O comunicado foi publicado depois do atentado mais mortal em um ano no Afeganistão contra uma escola para meninas no sábado, quando uma série de explosões ocorreu do lado de fora do estabelecimento em um bairro predominantemente xiita de Hazara, no oeste de Cabul, enquanto os residentes faziam compras para o Eid al-Fitr. Mais de 50 pessoas morreram, a maioria meninas, e cerca de 100 ficaram feridas. O ataque não foi reivindicado, mas o presidente afegão Ashraf Ghani responsabilizou o Talibã. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse hoje que a lentidão e incerteza na liberação do Instituto Farmacêutico Ativo vindo da China e necessário para a produção da vacina Coronavac podem afetar o cronograma de vacinação no país a partir de junho. O Instituto é parceiro do laboratório Sinovac e responsável pela etapa final de produção da vacina no Brasil. Hoje o Instituto entregou 2 milhões de doses da vacina do Ministério da Saúde. 2 novas remessas serão feitas até o final desta semana. Depois de envios, o Instituto precisa receber a matéria-prima para conseguir retomar o envase que foi suspenso na última quinta-feira. Com o envio, hoje o total de vacinas oferecidas por São Paulo ao Plano Nacional de Imunização chega a 45 milhões de doses desde o início das entregas no dia 17 de janeiro. Nesta quarta-feira, serão destinadas mais de 1 milhão de doses e na sexta-feira, 1 milhão e 100 mil doses. Os novos lotes foram envasados com insumo recebido pelo Butantan em abril. As novas regras permitirão ao Instituto concluir o primeiro contrato firmado com o governo federal para o fornecimento de 46 milhões de doses, que sofreu atraso de algumas semanas também por causa de problemas com a entrega do IFA, vindo da China. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, esteve na sede do Instituto Butantan esta manhã e acompanhou o carregamento dos caminhões. Durante coletiva de imprensa, João Dória e Dimas Covas voltaram a criticar as falas do presidente Jair Bolsonaro em relação ao governo chinês. Segundo Dória, cerca de 10 mil litros de insumo produzidos pela Sinovac aguardam liberação para serem enviados ao Brasil. Na semana passada, Dimas Covas havia alertado sobre o risco de o país ficar sem receber o insumo e que tal problema seria consequência das declarações desastrosas da gestão Bolsonaro. A China é fornecedora de insumos para a produção tanto da Coronavac, do Instituto Butantan, quanto da vacina de Oxford, produzida pela Fiocruz, do Rio de Janeiro. A Coronavac representa mais de 75% das vacinas aplicadas no país. Até o dia 15 de maio, o Butantan deve receber um novo lote de insumo para retomar a produção da Coronavac. Segundo o Instituto Butantan, foi solicitado à Sinovac o envio de 6 mil litros, que daria para produzir aproximadamente 10 milhões de doses. Entretanto, o diretor do Instituto, Dimas Covas, disse ainda que não sabe quantos litros do insumo serão enviados. Do montante pedido, 3 mil já deveriam ter sido entregues no final de abril, mas não foram liberados no prazo por conta de questões burocráticas no sistema de exportação chinês. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson vai confirmar hoje a flexibilização das restrições relacionadas à pandemia do coronavírus, com base na melhora da situação sanitária, segundo informou seu gabinete ontem. O líder conservador vai anunciar a terceira etapa do plano de desconfinamento após fazer um balanço com seus ministros pela manhã. A suspensão das restrições vai entrar em vigor no dia 17 de maio, coincidindo com a flexibilização de algumas restrições às viagens ao exterior. A partir dessa data, os britânicos poderão se reunir em ambientes fechados com no máximo 6 pessoas ou 2 famílias. O ministro de Estado, Michael Gove, disse à BBC que o governo quer mais uma vez permitir o contato entre amigos e familiares, que terão a possibilidade de se abraçar. Os famosos pubs e restaurantes poderão voltar a atender seus clientes em ambientes fechados e os casamentos poderão ter até 30 convidados. Ao ar livre, aglomerações de mais de 30 pessoas vão permanecer proibidas.
O coronavírus causou mais de 127 mil mortes no Reino Unido, o país mais afetado pela Covid na Europa, mas as taxas de infecção caíram para o nível mais baixo desde setembro, enquanto as hospitalizações também estão caindo, atingindo níveis baixos em algumas áreas, segundo informou Downing Street. As avaliações do Escritório Nacional de Estatísticas mostram que uma em 1.180 pessoas está infectada com Covid-19 em comparação com uma em 480 no início de abril. Desde o lançamento da campanha de vacinação no início de dezembro, mais de 35 milhões de pessoas receberam a primeira inoculação da vacina contra a Covid-19 e o governo diz que está no caminho para atingir sua meta de oferecer uma primeira dose a todos os adultos até o final de julho. Um avião que decolou no Rio de Janeiro com destino a Brasília hoje de manhã fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, às 7h30 da manhã. A Companhia Aérea Azul informou que houve problemas técnicos, ninguém se feriu. Depois do susto, passageiros do voo AD 4800 deixaram a aeronave e o avião decolou do Aeroporto Internacional Santos Dumont às 7 da manhã, mas não conseguiu deixar o estado depois de o piloto relatar pane elétrica à torre de controle, segundo uma apuração. Após o incidente, equipes do aeroporto foram acionadas e acompanharam o desembarque dos passageiros no Rio de Janeiro. O avião ficou retido para manutenção no Rio de Janeiro e o voo de reforço deve chegou em Brasília ao meio-dia e 40 da tarde de hoje. A Azul não deu detalhes sobre o número de pessoas que estavam na aeronave. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal, corre lá, deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Um ótimo começo de semana para vocês e a gente se vê amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Obrigado pela companhia, boa noite para você e até amanhã.